Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que envolve o ambiente em que cada um de nós se encontra neste momento, decorrente da nossa disposição em dedicarmos alguns minutos do nosso tempo ao estudo do Evangelho de Jesus e da nossa doutrina espírita, permaneça em nossos corações. Antes de iniciarmos os nossos comentários da tarde de hoje, gostaríamos de expressar a nossa alegria por mais esta oportunidade de podermos colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Espírita André Luiz. E essa alegria se torna ainda maior na justa medida em que a nossa colaboração se configura como singela manifestação de gratidão aos abnegados trabalhadores do bem que trabalham nessa abençoada casa, como também a seus mentores espirituais, pelo inestimável apoio nos momentos em que nos defrontamos com graves dificuldades. A todos vocês, trabalhadores do bem, mentores espirituais, a minha sincera gratidão. Mas, feitas essas considerações iniciais, vamos então iniciar a nossa tarefa, esclarecendo desde já que, muito embora se trate de um tema evangélico, o enfoque do estudo do comentário ocorrerá de uma forma um pouco diferente do que costumamos fazer. Isto porque, em nossos estudos acerca da mensagem do Cristo, consubstanciada nos eventos narrados nos textos evangélicos, frequentemente nos concentramos na figura central de Jesus, analisando as preciosas lições que nos foram legadas pelo Mestre. Nada mais natural, tendo em vista que todos aqueles eventos somente se tornaram realidade pelo advento de sua vinda à Terra, no exercício de sua missão de amor e de redenção para a humanidade. Nada mais natural também, porque todos os seus ensinamentos, que buscavam traduzir a lei de Deus na sua essência mais pura, o amor a Deus e o amor ao próximo, emanavam diretamente daquele espírito de luz, o espírito mais perfeito de que a humanidade tem notícia, tanto assim que foi encarregado pelo Criador para gerir os destinos do nosso planeta. No entanto, ao tomarmos conhecimento das narrativas apresentadas pelos evangelistas, não encontramos qualquer dificuldade em identificar uma série de outros personagens que tiveram participação ativa no desenvolvimento daqueles acontecimentos inesquecíveis, coadjuvando ao Mestre na realização de seus propósitos. Eles também eram espíritos de luz, eles também estavam em missão na Terra e, portanto, também merecem todo o nosso reconhecimento e admiração. Porém, de um modo geral, ficamos tão atraídos pela figura do Cristo que, por vezes, não damos a devida atenção àqueles que, com ele, vivenciaram momentos cruciais para a humanidade. E o nosso propósito hoje é o de desviarmos um pouco o foco da nossa atenção e concentrarmos os nossos estudos, os nossos comentários, em um desses personagens. Um homem que, apesar de ter recebido uma missão muito especial, da qual se desincumbiu com rara perfeição, dando demonstrações inequívocas de sua grande elevação espiritual, talvez seja um dos personagens menos comentados
menos estudados. Estou me referindo a João, denominado o Batista, o precursor da vinda de Jesus à Terra. E a nossa ideia, então, é de apresentarmos as referências feitas a seu respeito nos textos evangélicos, complementando-as com alguns comentários relativos aos acontecimentos, na busca de um entendimento mais amplo da sua missão. Para tanto, vamos nos valer dos textos de Lucas, uma vez que o seu evangelho se mostra muito mais detalhado quando se trata dos eventos que precederam o início do trabalho de pregação da Boa Nova por parte de Jesus. A explicação para esse maior detalhamento dos fatos mais ligados aos primeiros passos de Jesus na Terra decorre do fato de que, segundo consta, Lucas teria se valido de informações confiadas a ele diretamente por Maria, como fonte de informações preciosa na composição do seu evangelho. Vamos então começar os nossos estudos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, com as primeiras notícias acerca dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Recordemos o texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril e ambos estavam com idade avançada. Vale destacar, nesse primeiro trecho das narrativas de Lucas, que o evangelista situa o fato historicamente, mencionando de forma clara a época dos acontecimentos. De fato, Herodes fora nomeado rei da Judéia no ano 40 a.C., tomou Jerusalém em 37 a.C. e morreu no ano 4 a.C., quando o sacerdote Zacarias teve a revelação do nascimento de um filho. Herodes o Grande não era israelita de raça, e sim um idumeu convertido à religião judaica. Ele não fazia parte pelo sangue do povo hebreu. Além disso, Herodes era um dominador, um déspota, voltado exclusivamente para o domínio das coisas terrenas e materiais. Mas, justamente neste ambiente, viveu na terra um sacerdote que sabia elevar seu espírito acima das condições do ambiente em que vivia. Vale esclarecer que a palavra sacerdote significa o homem dedicado às coisas sagradas, a criatura devotada a Deus e a ele consagrada. Já Zacarias quer dizer a lembrança ou recordação de Javé, o que nos leva a concluir que ambos os significados, considerados em conjunto, representam alguém que já está voltado para as coisas espirituais, pois se lembra de Deus, tanto que se dedica às coisas sagradas. De outro lado, Isabel, em hebraico Elisheba, significa a adoradora de Deus, ou obra de Javé. A referência de que seria uma descendente de Arão é mais simbólica do que real. O lapso de tempo decorrido entre Arão e Isabel é de cerca de 1.500 anos, não sendo lógico se crer na exatidão dessa afirmativa.
É mais provável que a citação realmente tivesse um caráter simbólico, uma vez que Arão quer dizer o iluminado, ficando claro que Isabel, em consequência, também já se encontrava iluminada por uma centelha divina. Mas o mais importante é que, quase como uma confirmação do significado dos seus nomes, o casal estava perfeitamente ajustado, tanto que viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas faltava-lhes um filho, o que à época, entre os judeus, era considerado como um castigo de Deus. Porém, muito embora a impossibilidade de gerarem um filho consistisse num pesado fardo para o casal, eles persistiam abnegados no cumprimento dos preceitos, sem deixar seus corações serem tomados pelo inconformismo ou pela revolta. Há ainda no texto uma menção quanto à idade avançada de ambos e à esterilidade de Isabel, como que para ressaltar que, para que aquela situação fosse alterada, seria necessária a intervenção divina. Mas voltemos à narrativa. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. E toda a multidão estava orando da parte de fora à hora do incenso. A classe dos sacerdotes era bastante numerosa naqueles tempos. Historiadores renomados como Daniel Hopes estimam em cerca de 20.000 o total de sacerdotes que trabalhavam no templo. No entanto, embora extremamente numeroso, o clero era bastante organizado. A organização começara ainda no tempo de Moisés, quando ele estabeleceu que caberia a uma das 12 tribos, a tribo de Levi, os encargos sacerdotais, daí surgindo os sacerdotes levitas. E a organização se completou nos tempos de Davi, que dividiu o clero em 24 turmas ou classes, sendo que cada uma dessas turmas oficiava por apenas uma semana. Num determinado dia, geralmente um Shabat, todos os membros de uma determinada turma, vindos de todos os recantos da Palestina, onde moravam e trabalhavam quando não estavam a serviço do templo, se reuniam para passar a noite em um dos pátios, ocasião em que era feito o sorteio dos 13 ofícios. Era através desse sorteio que se definia quem imolaria os animais, quem limparia, quem queimaria os incensos, quem abençoaria o povo, quem tocaria as trombetas ou quem faria simplesmente serviços administrativos do templo, por exemplo. Desta forma, entendemos com maior clareza o que Lucas quer dizer ao narrar que coube a Zacarias, por sorte, entrar no santuário do Senhor. Na verdade, coubera a ele, por sorteio, a função de reavivar os braseiros e lançar neles incensos e óleos perfumados, durante a cerimônia que acontecia na sala que antecedia o Santo dos Santos, um ambiente mais sagrado do templo, aonde somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Quando então essa cerimônia que precedia a realização dos sacrifícios tinha início, os sacerdotes tocavam as trombetas e todos se punham a orar. E o texto continua.
E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e sua mulher, Isabel, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte. Já desde o ventre de sua mãe, será cheio de um Espírito Santo, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Há muitos aspectos interessantes que merecem registro nesse trecho. Iniciamos com a afirmação de que um anjo apareceu para Zacarias. A palavra anjo, do grego angelos, significa noticiador, arauto, mensageiro, anunciador. No caso de Zacarias, o anjo veio na condição de anunciador. O anjo aparece a Zacarias no lado direito do altar, aquele considerado mais nobre, voltado para a direção sul, e onde era colocado o candelabro das 7 velas, símbolo místico da luz. Em princípio, Zacarias se assusta ao vê-lo, mas logo é acalmado pelo anjo, que lhe transmite o recado de que suas preces foram ouvidas e que Zacarias verá o nascimento de um filho, a quem deverá chamar João. O anjo felicita o casal. O nascimento será motivo de muita alegria para ambos, pois estarão superando o castigo da esterilidade. Mas além deles, a felicidade se estenderá a muitas pessoas, porque João será grande aos olhos de Deus. O filho de Zacarias não beberá vinho nem bebidas fortes, o que revela que será um nazireu. Nazireu era todo aquele, homem ou mulher, que fazia um voto especial, o voto do nazirato, consagrando-se a Deus, seguindo prescrições estabelecidas pelo próprio Moisés. Mais adiante, o anjo afirma que desde o ventre da sua mãe, a criança será cheia de um Espírito Santo, ou seja, mesmo antes de nascer, o espírito daquele que estava por vir ao mundo já estava santificado, ou seja, já era um espírito evoluído. A frase seguinte é a reveladora da sua gloriosa missão na terra. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Deus deles. E o último versículo, nesse último versículo desse trecho que acabamos de citar, nós vemos a repetição da profecia de Malaquias. Eis que vou enviar Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Javé, e ele converterá o coração de pais e filhos. Apenas como uma anotação cronológica, Elias viveu cerca de 850 anos antes de Cristo e Malaquias cerca de 450 anos antes de Cristo. Ficava assim ratificada a missão de João e começava a ficar evidente a ideia de que João era, de fato, a reencarnação de Elias. E o texto continua. Perguntou Zacarias ao anjo:
Como terei certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e trazer-te estas boas notícias. E tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se enquanto ele demorava no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e perceberam que tiveram uma visão no santuário. E ele lhes fazia acenos e continuava mudo. Cumpridos os dias de seu ministério, retirou-se para sua casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que pôs os olhos sobre mim, para acabar com o meu opróbrio entre os homens. Nesse momento, o lado humano de Zacarias prevalece, e diante de promessas tão importantes, se deixa tomar pela dúvida e pede ao anjo uma prova da veracidade de suas predições. Inicialmente, o anjo declina o seu nome, Gabriel, o homem de Deus, e esclarece que faz parte do grupo dos que assistem diante de Deus. Em seguida, como a prova solicitada por Zacarias, faz com que ele fique mudo, mas apenas temporariamente, até os dias em que os fatos se consumassem. Apesar de acontecimentos tão extraordinários, Zacarias ainda conclui as suas funções sacerdotais antes de retornar ao seu lar. Depois disso, confirma-se a concepção de Isabel, que irá se recolher, mantendo-se oculta do público por um prazo de 5 meses, louvando a Deus por lhe haver concedido a bênção de um filho. Na manifestação de Isabel, nós temos a condição de avaliar quão grande era o fardo da esterilidade, uma vez que ela afirma que com a sua concepção tinha fim o seu opróbrio entre os homens. Opróbrio é uma expressão extremamente forte, que significa grande desonra. Nós podemos imaginar como era difícil para o casal seguir uma vida de retidão, mas que era sempre questionada em decorrência da impossibilidade de gerarem filhos. Pensavam os outros, se essa condição era um castigo de Deus, alguma coisa aquele casal tinha feito para merecer tal castigo. Mas a narrativa do Evangelho de Lucas tem sequência, com os acontecimentos relacionados ao anúncio feito pelo mesmo Gabriel, agora a Maria, quanto à sua missão, a missão que lhe estava destinada, e voltando posteriormente à narrativa que trata do nascimento de João. E nessa ocasião, quando João nasce, tal como fora previsto pelo anjo, Zacarias recupera a sua fala. E, de acordo com o texto evangélico, ele é cheio por um Espírito Santo, vindo a profetizar, declamando um texto que viria a ser conhecido como o Cântico de Zacarias, em cujas palavras finais há a seguinte afirmativa: Sim, e tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor
preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros, devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol do alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos, até o dia de sua manifestação a Israel. Nessa bela manifestação de Zacarias, sob a inspiração de espíritos de luz, ele confirma de forma incontestável a missão destinada a seu filho de preparar os caminhos do Senhor, de ser o verdadeiro precursor da vinda de Jesus à Terra. E Lucas ainda comentará que o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. E essa manifestação viria tempos depois, desta feita narrada não apenas em Lucas, mas também nos evangelhos de Marcos e Mateus, textos nos quais fica patente o ministério do precursor de Jesus. Vamos então continuar os nossos estudos, mas nos mantendo no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 3 do seu Evangelho. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. As referências a personagens históricos identificadas nos 2 primeiros versículos que acabamos de ler, permitem a definição com a maior nível de precisão de uma cronologia da vida de Jesus. Pastorino, em sua obra A Sabedoria do Evangelho, promove detalhada dissertação desses fatos, chegando por fim à conclusão de que o 15º ano do reinado de Tibério ocorreu entre os anos 28 e 29. Sendo assim, a pregação de João teria começado no ano 28, o mergulho de Jesus teria ocorrido no ano 29 e a sua morte na Páscoa do ano 31. Vemos também que João vivera no deserto e que lá veio a ele a palavra de Deus, ou seja, chegou a ele a inspiração do alto para que desse início à sua missão. João passará então a seguir por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental. Bem entendido que esse mergulho deveria envolver um arrependimento, mas não apenas o arrependimento no sentido de lamentar-se pelo mal praticado, mas sim um arrependimento renovador, um arrependimento que promovesse a modificação radical de pensamentos e de comportamento, ou seja, a rejeição dos erros. Nos versículos seguintes, nós vamos encontrar enérgicas instruções de João. E o texto diz o seguinte: dizia então às multidões que saíam para ser mergulhadas por ele: geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura?
Dai, pois, frutos dignos de sua reforma mental, e não comeceis a dizer dentre vós: temos como pai a Abraão, porque vos declaro que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe o povo: o que havemos de fazer então? Respondeu-lhes: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e aquele que tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem mergulhados por ele e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu ele: não cobreis mais do que aquilo que está prescrito para vós. Perguntaram-lhe também uns soldados: e nós, o que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. A instrução de João é extremamente severa. Refere-se aos fariseus e saduceus, os doutores da lei, como geração de víboras, traçando uma comparação com a astúcia e o veneno daquelas serpentes tão comuns às margens do Mar Morto. João também os questiona: quem vos recomendou que fugisseis à ira vindoura, ou seja, a ação do karma como consequência da lei de causa e efeito, decorrente de seus erros e de seus enganos? E pede a eles que se arrependam, mas que o seu arrependimento não se limite às palavras e às confissões, mas sim que renda bons frutos, isto é, obras e ações que comprovem a sua reforma mental. Em seguida, já os previne de que não deverão esperar qualquer vantagem por se considerarem filhos de Abraão, deixando bastante claro que não bastava estar filiado a esta ou aquela doutrina religiosa, tampouco fazer parte desta ou aquela raça, uma vez que só o merecimento contava. E esse é absolutamente pessoal, inteiramente individual. E conclui com um alerta vigoroso, referindo-se ao machado postado à raiz da árvore, pronto para transformar em lenha aquela que não gerar bons frutos, como quer dizer que todos se apressassem na sua reforma mental, pois não há mais tempo a perder. Seguem-se, então, uma série de perguntas para as quais João concede respostas esclarecedoras, através das quais demonstrava a base dos ensinamentos transmitidos aos seus seguidores. Ele recomendava ao povo que buscasse ajudar e servir ao próximo, repartindo com os necessitados aquilo que lhes fosse supérfluo. Aos cobradores de impostos, os publicanos, que não cobrassem além do previsto, ou seja, que se limitassem à justiça. E aos soldados que não fizessem violência, nem dessem denúncia falsa, e se satisfizessem com seus soldos. Em resumo, o que João pedia era a divisão fraterna dos bens, a justiça nas cobranças, a energia sem violência, pedia para não caluniar e pedia também a conformação sem ganância. Na verdade, tratam-se de elementos simples que não garantem por si só a ascensão espiritual, mas constituem a preparação para ela, o mínimo necessário para quem deseja progredir espiritualmente.
até mesmo através dos seus ensinamentos. Vemos os indícios da missão de João como precursor de Jesus, uma vez que o que ele pedia consistia no que poderíamos considerar como os pré-requisitos para a aceitação da mensagem maior, a boa nova que o Cristo traria a seguir. É por isso que há quem julgue que nós ainda estamos muito mais para discípulos de João do que para seguidores de Jesus, uma vez que nem mesmo essas posturas básicas, iniciais, nós já conseguimos absorver por completo e implantá-las, incorporá-las no nosso comportamento cotidiano. Mas a pregação de João continua, arregimentando cada vez mais seguidores, e o desempenho do seu ministério começa a gerar conjecturas quanto à possibilidade de que ele fosse o Cristo. Então, João fala para todos: eu, na verdade, vos mergulho em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Mas o alvoroço provocado pela sua pregação continua, e sacerdotes e levitas são enviados para questioná-lo. E lhe perguntam: quem és tu? Ao que João responde de pronto dizendo: eu não sou o Cristo. Não satisfeitos, os emissários do Sinédrio perguntam ainda: quem és tu? És tu Elias? És tu o profeta? A todas essas perguntas, João responde com um simples não. O objetivo das perguntas era claro. Afinal, segundo as profecias, a vinda do Messias estava condicionada à vinda de Elias, que o deveria preceder. A princípio, as respostas de João podem nos surpreender. Afinal, temos a ideia bastante clara de que João era de fato a reencarnação de Elias. O próprio Jesus, mais tarde, dará fortes indicações a esse respeito. Primeiro em Mateus, capítulo 11, versículo 14, onde diz: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que tinha de vir. E no mesmo Mateus, agora no capítulo 17, quando disse: declaro-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Então surge a questão: por que João negou ser Elias? Porque, de fato, João Batista não era Elias. Ele fora Elias em uma existência anterior, mas na atual ele não era mais Elias, e sim João Batista. Como o Pastorino costuma dizer, a individualidade, o espírito imortal era o mesmo, mas as personalidades eram diferentes, e naquele momento ele era João e não Elias. Mas chegado então, foi o tempo em que Jesus vai se apresentar a João para ser mergulhado por ele. João ainda vai tentar evitar a todo custo esse mergulho, dizendo: eu é que deveria ser mergulhado por ti. Mas a resposta de Jesus será incisiva: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A necessidade salientada por Jesus de se cumprir toda a justiça tem o sentido de que era preciso cumprir tudo o que estava previsto. Havia uma programação criteriosamente elaborada pela providência divina, que precisava ser cumprida integralmente,
passo a passo. Para nós que somos espíritos imperfeitos, já acontece uma programação completa da providência divina quando nos preparamos para uma nova encarnação. O que dizer então da preparação e da programação que foi necessária para o advento da vinda do Cristo à Terra? Não é por outra razão que Jesus fala: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, então, acata, aquece com Jesus e promove, então, o seu mergulho. Tanto ele acata a recomendação do Mestre, que no dia seguinte ao mergulho de Jesus, João Batista, ao vê-lo, irá testemunhar, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o erro do mundo. Este é o homem de quem eu disse: depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Eu não o sabia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim mergulhar na água. Mas o episódio mais esclarecedor da grandeza espiritual de João irá acontecer pouco antes da sua morte. Não tinham decorrido ainda muitos dias das alegres ocorrências das bodas de Caná, na Galileia, onde Jesus realizou aquilo que é considerado como seu primeiro prodígio, primeiro milagre, transformação da água em vinho, quando vemos que Jesus seguirá para Jerusalém com seus discípulos para as comemorações da Páscoa. João também vai se aproximar daquela região, provavelmente fugindo do calor do verão que estava chegando, ocasião em que a vida no vale se tornava quase insuportável. Em breve, ele será preso por ordem de Herodes Antipas, vindo logo após a ser decapitado através de uma trama orquestrada por Herodíades, cunhada de Herodes, uma vez que era casada com seu meio-irmão, Herodes Filipe, com quem o rei vivia em adultério. Na verdade, apesar da pregação de João Batista e as suas críticas públicas ao comportamento do rei incomodassem profundamente a Herodes Antipas, ele não tinha a intenção de matá-lo, mesmo porque temia a reação do povo, principalmente dos numerosos discípulos que João Batista já regimentara. Porém, ao mandar prendê-lo, surgiu a oportunidade para que Herodíades, que também queria se vingar do Batista por expô-lo ao público com suas admoestações, articulasse um plano com a sua filha Salomé, através do qual deixou o rei em uma situação tal que não poderia deixar de ordenar a execução. Diante da promessa pública de atender qualquer desejo de Salomé após uma apresentação de dança em uma festa no palácio, Salomé pede como recompensa a cabeça de João Batista. Herodes, não podendo deixar de cumprir uma promessa pública, determina então a execução de João. Mas a aproximação dos dois, por ocasião da Páscoa, irá propiciar a João a oportunidade de protagonizar um episódio extraordinário, no qual irá demonstrar toda a sua grandeza espiritual e a absoluta consciência da missão que lhe competia cumprir. O episódio tem início com uma disputa entre discípulos de João e um judeu. É assim que está narrado nos textos evangélicos. Uma disputa entre discípulos de João e um judeu.
Uma daquelas disputas típicas que povoam a história da humanidade e que, acirradas pelas imperfeições humanas, geram desencontros e antagonismos entre adeptos de diferentes escolas religiosas, sempre mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, mais interessados em destacar o que os diferencia do que exaltar o que os aproxima. Provavelmente, esse judeu citado nos textos evangélicos havia recebido o rito do mergulho no círculo de Jesus, sendo válido destacar que, de acordo com o versículo 2 do capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus não mergulhava, mas sim os seus discípulos o faziam. E o assunto da disputa era justamente este, com cada um dos litigantes defendendo os seus próprios rabis, seus próprios mestres, cada qual querendo exaltar a excelência do seu próprio mestre. E é então que os discípulos de João, reparando na ascendência cada vez maior de Jesus junto ao povo, correm para avisá-lo, assim como que para fazer queixa do que estava acontecendo. Muito embora reconhecessem que João dera testemunho de Jesus, enquanto estivera no Jordão, a imperfeição humana se faz presente na forma do ciúme, e eles reclamam que João estava sendo prejudicado, uma vez que Jesus estava mergulhando e todos acorriam para ele. A intenção era clara. A intenção era de suscitar uma reação, um protesto por parte de João contra aquela concorrência promovida por Jesus. A expectativa era de ouvir uma condenação veemente contra aqueles abusos. Mas a resposta de João é magnífica e repleta de humildade e de consciência de seu papel na história. João diz então a seus discípulos: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. O que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do esposo. Pois este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nesta resposta, João se utiliza de uma alegoria bastante elucidativa ao usar uma imagem poética, comparando-se ao amigo do noivo, ou mesmo ao padrinho, cuja maior alegria é a de compartilhar a alegria do noivo, seu amigo. João é o amigo que está radiante com a vitória de Jesus, e não o concorrente que se entristece por ter ficado para trás. E essa alegria atinge ao seu grau máximo quando afirma: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Nós temos que ter em mente a grandeza dessa atitude. Somente um espírito muito elevado compreenderia que a sua missão já estava cumprida e que era chegada a hora daquele a quem ele vinha anteceder assumir o comando das ações programadas pela providência divina. Compreender que, apesar de toda a sua ascendência,
de todo o respeito que o povo lhe dedicava, confirmada pelo grande número de discípulos que a regimentaram durante as suas pregações. Apesar de tudo isso, era chegado o momento de passar o posto para alguém que, como ele mesmo o dissera e repetira, era muito maior que ele. Alguém que, como ele mesmo afirmara, não era digno sequer de desatar as correias de suas sandálias. E o fez com absoluta tranquilidade e consciência, afirmando: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanta grandeza nessa afirmativa, né? E é neste diminuir nas contas de Deus, que não fecham com as contas dos homens, porque é, na verdade, um exaltar, né? Tanto assim que fará com que mais tarde João mereça de Jesus o testemunho. Entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João. Bem, meus amigos, meus irmãos, estes eram os comentários que tínhamos a apresentar sobre esse grande personagem dos textos evangélicos, personagem que tem tanto a nos ensinar através do seu exemplo de humildade, do seu exemplo de absoluta fidelidade a Jesus, no desempenho de uma missão da qual se desincumbiu com rara perfeição, uma missão que lhe competia no desenrolar dos acontecimentos tão marcantes para a humanidade durante o advento da vinda do Cristo à Terra. Eu espero, sinceramente, que esses comentários tenham sido úteis e agradáveis a todos, mas espero ainda mais que durante as grandes celebrações das nossas festas juninas, tradição trazida da Europa pelos portugueses e que se enraizou firmemente nas nossas próprias tradições, que naqueles momentos, diante de tantos acepipes e tantas iguarias maravilhosas, diante da alegria das danças tradicionais folclóricas, nós possamos, a partir de agora, ir um pouco além da simples festividade e, naqueles momentos, nos lembrarmos de uma forma mais específica de um dos santos homenageados, João Batista, e possamos, isto sim, homenageá-lo verdadeiramente por ter sido o grande precursor do Cristo na Terra. Muito obrigado a todos pela atenção e que tenham um excelente fim de semana.